Opa, tudo bem? Voltamos para mais um vídeo para falar de outro governo, desta vez um dos governos mais marcantes e um dos governos mais rápidos da história democrática do Brasil. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Jânio Quadros, este presidente que governou o Brasil aí por 7 meses e tem alguns feitos marcantes na história do Brasil. Jânio Quadros chega à presidência, então, sucedendo Juscelino Kubitschek. Nas eleições de 1960, uma campanha vem de uma expressão popular muito forte, já que a sua campanha é marcada por este apelo. Ele fazia os seus comícios comendo sanduíche de mortandela, jogando pó de arroz e talco nos ombros para aparecerem caspas, para que a população literalmente pudesse se identificar com uma figura mais popular. O seu discurso político também fazia este apelo popular, já que ele se elege em uma campanha carregando uma vassoura na mão, principalmente prometendo varrer a corrupção e a bandalheira e moralizar o Brasil. E este discurso político cola, já que ele é eleito um dos presidentes mais votados, com maior expressão eleitoral da história do Brasil até esse momento. Se elege em 1960 com 48% dos votos válidos neste momento e torna-se o nosso novo presidente para o mandato de 1961, e este é o único governo mesmo, o único ano mesmo que ele governa a presidência. Como vice-presidente, lembrando que neste momento presidente e vice-presidente vinham de chapas diferentes, o seu vice eleito neste momento é o João Goulart, o Jango, só que temos um problema político aí, já que eles vêm de chapas e orientações políticas diferentes, que isso vai ser importante para a gente entender o desenrolar do governo dele nesse momento. O Jânio Quadros então elege-se, assume a presidência e o governo brasileiro em 1961, mas ele assume um país já enfrentando algumas crises econômicas que vieram do governo JK, de alguns desequilíbrios econômicos. Estamos pagando principalmente a construção de Brasília, os grandes empréstimos, os gastos, enfim, ele vai enfrentar algumas dificuldades nesse sentido. Então, tentando fazer esse enfrentamento da crise e o descontrole da inflação, o Jânio Quadros vai propor algumas medidas aí para reorganizar o sistema cambial, vai desvalorizar nossa moeda, vai congelar preços, vai limitar crédito aos empresários, vai cortar subsídios do pão e do combustível, o que vai acabar provocando um impacto muito forte, principalmente no aumento do preço dos produtos, no custo de vida das pessoas. Então isso acaba fazendo com que aquela imagem dele, aonde ele foi adorado pela galera, comece a ser questionada, ele comece a perder um pouco dessa popularidade, desse prestígio com a massa da população. Também cortou alguns privilégios dos militares, o que neste momento vai provocar um impacto político na figura dele, e ele vai enfrentar alguns problemas. Estas medidas políticas dele também vai fazer com que ele acabe rompendo com a sua principal base de apoio, já que o Jânio Quadros vem de um partido político, PTN, que era um partido extremamente pequeno nesse momento. Então a grande base de apoio do Jânio Quadros era o DN, que era um dos partidos de maior expressão nesse momento, e fez a grande base do Congresso Nacional. Só que estas medidas acabam provocando então esse impacto na popularidade, a UDN meio que se afasta e oficialmente o rompimento vem depois das tomadas de decisões sobre a política externa do Jânio Quadros. O Jânio Quadros então, quando assume a presidência, decide então optar por uma política externa de neutralidade. Lembrando que estamos no auge da Guerra Fria, naquela disputa entre capitalismo e socialismo. O Jânio Quadros então decide tomar uma postura de neutralidade, o que vai provocar um desagrado muito grande com os Estados Unidos, com a relação nossa com os Estados Unidos. Então esta neutralidade significa o quê? Relatar relações diplomáticas com a União Soviética, relatar relações econômicas com a China, e o auge desta crise é o dia 19 de agosto de 1961, quando ele chama ninguém mais do que o Che Guevara aqui para o Brasil e condecora o Che Guevara sem pedir para o Congresso
com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Che Guevara, que foi um dos grandes líderes da Revolução Cubana, era, neste momento, o ministro da indústria e da economia de Cuba, né? Então, nesse auge da Guerra Fria, tomar essa decisão, né, acabou sendo um grande tiro no pé político para ele aqui, porque esses setores mais conservadores da sociedade, o DN, os setores militares, se afastaram completamente do seu governo nesse momento. A jogada do Che Guevara, do Jânio Quadros nesse momento, em condecorar, em reatar relações diplomáticas com a União Soviética, possivelmente tenha sido dentro desse quadro da disputa dos dois países, né? Nós temos dois blocos disputando e possivelmente a estratégia do Jânio Quadros nessas circunstâncias foi optar por essa neutralidade e conseguir barganhar benefícios e privilégios destas duas superpotências que sempre olharam o Brasil com um grande interesse econômico, político, social, enfim. Então, possivelmente tenha sido essa a estratégia, mas isso acabou provocando, então, um agravamento da situação política do Jânio Quadros, né? O Congresso Nacional, como era de maioria conservadora, passa a travar e não acatar mais decisões, projetos do Jânio Quadros. E aí a política nacional nossa começa a travar. Eles discutem os projetos com lentidão, não discutem ou discutem nos últimos prazos. Então, a forma de atuação política do Congresso passa a travar e tornar o Brasil politicamente lento, esta engrenagem da política e do funcionamento nesse sentido. Então, a partir da condecoração do Che Guevara, a situação do Jânio Quadros fica extremamente delicada nesse sentido, tanto é que no dia 25 de dezembro ele passa visita nos quartéis, que é o dia do soldado, e assim que chega de volta, né, ao Palácio do Alvorada, ele manda uma carta renunciando e surpreendendo de forma geral todos os brasileiros, todos os meios políticos, renunciando à presidência da República apenas 7 meses, né, um pouco mais de 7 meses depois de ter assumido o cargo. Os historiadores acreditam que esta foi uma grande jogada, uma tentativa de jogada política dele, né? Porque 25 de agosto é o aniversário de morte do Vargas, do suicídio, né? E lembrando todo aquele contexto do suicídio, da carta testamento. Então, ao fazer essa renúncia nesta data, através de uma carta, onde também ele traz essas forças ocultas que me impedem de governar, ele remeteria a população justamente a esta lembrança da morte do Vargas e todo esse contexto político, e aí ele acreditava que a população se inflamaria e pediria para ele ficar na presidência da República, e é completamente o oposto do que aconteceu. A população não reage, o Congresso acata a carta e automaticamente nomeia o presidente da Câmara de Deputados, o Ranieri Mazzilli, como presidente da República. Por quê? Porque neste momento da renúncia do Jânio, o Jango tinha ido a uma visita diplomática à China para estabelecer alguns acordos econômicos nessa política externa. Então, o momento da renúncia do Jânio também, de certa forma, é totalmente planejado por ele. O Jango era visto como um político mais de esquerda, ligado aos trabalhadores, aos sindicatos, né, a esta visão do comunismo, e nesse momento ainda estava na China. Então, neste momento, nós vamos viver uma grande crise política, porque esses setores conservadores, e principalmente os setores militares, não aceitam a posse do João Goulart como presidente do Brasil, né? E aí nós vamos viver um grande conflito. O Jango não é aceito entrar de volta no Brasil para não ser empossado presidente até que se encontrasse uma solução para esse impasse, né? O cunhado e governador do Rio Grande do Sul, neste momento, começa uma das campanhas mais marcantes da história do Brasil nesse contexto, depois também durante o regime militar, que é a campanha da legalidade, pela constitucionalidade e pelo empossamento do João Goulart a presidente da República, né? Mas o acerto e o acordo que se chega neste momento é que o Jango assuma não mais como presidente, né? Não mais como uma república presidencialista, mas como uma república parlamentarista. Mas este é um tema para o nosso próximo vídeo, né? Então aí encerra-se um governo do Jânio Quadros, um governo curto, mas bastante intenso em acontecimentos, né, durante esses 7 meses, ok? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, segue o canal.